E quem foi que disse que pontos corridos não tem jogos emocionantes? Pontos corridos não tem final. Sim, temos um grande jogo, Palmeiras e Botafogo, com ares de final antecipada. Palmeiras e Botafogo lutam pelo título, 70 pontos para cada lado, Palmeiras com uma vitória a mais, mas muita coisa nos reservam para esse grande jogo. Quem sairá com o título do Campeonato Brasileiro? Antes de mais nada, de começar o nosso bate-papo, as minhas opiniões sobre esse grande jogo, pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar o conteúdo e para a gente alcançar já a marca de 900 inscritos, estamos subindo cada vez mais, quem sabe chegamos aos 1000 inscritos, será muito bom para alavancar cada vez mais o nosso alcance das nossas notícias, das nossas opiniões, aquele troca de ideias super legal. Mas vamos lá. Palmeiras e Botafogo é um duelo mental. E é nesse contexto que eu falo, o Palmeiras é favorito. Sim, dentro dessa situação. Se o futebol fosse somente dentro de campo, o futebol fosse os melhores jogadores que jogam o melhor futebol, vence, o Botafogo largaria à frente. Mas há um bom tempo que Botafogo vem se perdendo pela sua falta de calma, sua falta de sabedoria de lidar com situações adversas. Do outro lado vem um Palmeiras que não vem jogando há um bom tempo um futebol minimamente aceitável. Não vem, mesmo o Palmeiras conquistando vitórias atrás de vitórias. O Palmeiras já tem 3 vitórias seguidas. Após o Palmeiras perder para o Corinthians, o derby, no começo do mês de novembro, o Palmeiras conquistou 3 vitórias seguidas, que é muito bom. O Botafogo, até pela parte mental, não somente a técnica, deixou de vencer, empatou 3 jogos, não perdeu. Então a diferença que era enorme, grande, hoje já não existe mais. Empatado em pontos, 70-70, mas o Palmeiras passa no número de vitórias. Então hoje, nesse sentido, o Palmeiras é favorito, sim, para vencer o jogo e, nessa toada, conquistar o título Brasileirão, sim. E isso não é soberba, não é contar vantagem, não. É analisar friamente os fatos, né? Quem entende um pouco de futebol sabe que o momento palmeirense, não técnico, mas mental, é melhor do que o do Botafogo. O Botafogo tem que se dividir as atenções na luta pelo Brasileirão e também pela conquista inédita, se vir a acontecer, contra o Atlético Mineiro. Então pode ser uma semana dos sonhos pro Botafogo ou uma semana de pesadelos, o que faz parte de boa parte da história do Botafogo e do botafoguense, conviver com esses tormentos mentais. Mas vamos lá, por que eu acho que o Palmeiras é favorito? Eu já dei esse prenúncio do que vou falar sobre. O Palmeiras é favorito no confronto, como eu já estava citando, pelo fator mental. Sim, é uma equipe que, através do seu técnico, que canaliza toda a sua descarga emocional em sua comissão, Abel Ferreira e os outros portugueses, todo mundo sabe disso, que eles são efervescência pura. Xinga, grita, esbravejam. Tem muitos defensores e críticos, no caso, desperta amores e ódios de palmeirenses e até de não palmeirenses também. Mas o Palmeiras entra muito mais calmo, ou deve entrar mais calmo nesse jogo, porque a comissão técnica blinda o elenco. O time palmeirense hoje que entra em campo é um time mais calmo e ciente do que tem que fazer, sabendo que o desespero tá no colo do Botafogo. Em vias do dono do Botafogo, John Textor, que fala até em momentos inoportunos, o time, os jogadores estão totalmente nervosos, a torcida que não sabe se fica ou empolgada ou fica em desespero em mais uma pipocada que possa vir a acontecer. Então isso é um conflito de emoções. Então eu acho que o Palmeiras, por tudo isso, o Palmeiras larga na frente nesse confronto. Então até
por estar só no Brasileirão, não tá em duas competições. Então o Palmeiras tem muito mais coisas a favor do que o Botafogo. O Botafogo tem que lidar principalmente dos seus fantasmas que atormentam há anos. Ano passado mesmo, o Botafogo, a forma que o Palmeiras conseguiu vencer o Botafogo no Campeonato Brasileiro, a forma que o Botafogo deixou o título se esvair, escapar pelos dedos, é uma coisa que entrou pros anais do futebol, porque era um título já ganho. O botafoguense, em sua maioria, já contava que o título já tinha conquistado. E da forma que escapou. Tanto que o Botafogo foi para uma pré-Libertadores. Depois foi para a fase de grupos, foi passando. Hoje está numa final. Mas o que se desenhou para o Botafogo não foi nada interessante. Mas para o Palmeiras eu acho que a calma pode levar à vitória. Uma coisa tem que citar do Palmeiras também. O Palmeiras, apesar de 3 vitórias seguidas, como eu tinha citado, tinha perdido pro Corinthians, mas ganhou de 1-0 do Grêmio. Isso em casa, fora de casa, foi lá para Salvador. Ganhou de 2-1 do Bahia e ganhou de 1-0 em Goiânia do Atlético Goianiense. Até então virtual rebaixado e depois da derrota pro Palmeiras, efetivamente rebaixado. E todas essas 3 vitórias do Palmeiras, o Palmeiras não jogou bem. Mas o que é jogar bem? Praticamente um pouco mais vistoso. Isso o Palmeiras não está fazendo há um bom tempo. Nessas 3 vitórias que eu citei, o Palmeiras não jogou bem. Antes disso, contra o Corinthians, já não tinha jogado bem e perdeu. Então muitas vezes ganhar ou perder não quer dizer que você está jogando bem ou jogando mal. Então o Palmeiras é exemplo disso. E não vai ser agora, contra um Botafogo, eu acredito que o Palmeiras vai mudar o seu futebol. Acredito que não. Por quê? Na entrevista pós-jogo de Atlético Goianiense 0, Palmeiras 1, Abel Ferreira já alertou a todos. Não, o Palmeiras não vai se lançar à frente, jogar lindamente, vistosamente. Não, esquece. O Palmeiras vai jogar para vencer. Agora, as armas que o Palmeiras irá usar, que Abel Ferreira usará os seus jogadores para poder conseguir a vitória, aí que a gente tem que discutir. Abel, cuidado com isso, cuidado com aquilo, essas opções, por que tal jogador, por que insistir em tal jogador? Mas a mentalidade do Abel é a vitória. A que custa? Também não sabemos, ou até sabemos, mas fingimos que não sabemos, mas uma coisa que me agrada no Palmeiras e no Abel é o quê? É um momento mais calmo do que o do Botafogo, que o mental do Botafogo tá em frangalhos, e a mentalidade vencedora a qualquer custo de Abel Ferreira. Por isso que Abel Ferreira coleciona taças e taças e taças ao longo dos 4 anos do qual ele é técnico do Palmeiras. Então não é por acaso. Ele pode ser criticado as formas que Abel Ferreira faz o Palmeiras entrar em campo e jogar. Mas os títulos, que é o que na verdade o que vale, né? É algo inquestionável. Falar em questionar e falar em Abel Ferreira, vamos lá. Solta o nosso momento corneta. As preferências de Abel. Vamos citar, eu vou citar algumas, né? Umas 2, né? O lado bom e o lado ruim. O lado bom que é o fim do 4-1-4-1, que já foi mostrado que não deu certo. O Palmeiras ganhando, o Palmeiras perdendo, jogando bem, jogando mal. 4-1-4-1 não é o melhor, não é a melhor formação com esses jogadores que o Palmeiras tem. Deixar somente o Rony enfiado lá na frente e deixar somente Aníbal Moreno marcando, o único marcador no meio, o Palmeiras é um deserto. Por mais que o Palmeiras tenha 4 jogadores no meio, não tem ninguém. Porque você sobrecarrega o Aníbal Moreno na marcação sozinho e deixar um Rony. Pode ser o Rony ou pode ser um Flaco Lopes. Se você deixar um jogador sozinho batendo cabeça entre 1 ou até 3 zagueiros, dependendo do adversário, você perde jogadores. Você perde o meio-campo e você perde a utilidade de cada jogador. Você sobrecarrega o jogador. Você deixar um Rony sozinho. Não que com algum companheiro vai fazer o Rony melhorar, mas você deixar sozinho o Aníbal Moreno responsável por toda a marcação do meio de campo, porque Rafael Veiga não vai marcar ninguém, desculpa, ele pode compor o lado direito, o lado esquerdo, fazer uma meiuca ali, mas marcar ele não marca.
Aí isso já podemos dizer, Felipe Anderson, Estevão, eles podem recuar e recompor. Mas marcar é somente o Aníbal Moreno. Então, no caso, 4-1-4-1, não é o melhor esquema. E nem deve ser. Mas já com o esquema que o Palmeiras deve entrar com o fim do 4-1-4-1, é o quê? É o Palmeiras no seu 4-3-3. Usual, que é o... Eu acredito que o Palmeiras será mais ou menos isso. Eu acho que o Abel não vai inventar. O Everton, Marcos Rocha, Vitor Reis ou Murilo, Gustavo Gomes e Caio Paulista, né? Essa é a linha defensiva do Palmeiras, né? Eu acho que não tem muito o que inventar. Ou é Murilo ou é Vitor Reis, mas Gustavo Gomes... Ainda bem, Gustavo Gomes voltou a jogar bem de novo. Isso que nos agrada, quem gosta de um Palmeiras combativo, vencedor. Gustavo Gomes... além de ser um grande xerife, é um grande jogador, sim. Tava mal, sim, até por estar fora de forma. A idade vem chegando, né? Mas nem uma criancinha, um garotinho. Mas criticamos quando tem que criticar, mas elogiar quando tem que elogiar. Contra o Goianiense, contra o Bahia, jogando muito bem. Então, tem que elogiar quando se merece também, não somente criticar, né? A gente deixa um pouco de lado do lado corneta. Agora deixando de lado do lado corneta, mas já trazendo a corneta de volta, eu falei do fim do 4-1-4-1, que é as preferências de Abel, o lado bom e o lado ruim. O fim do 4-1-4-1 e a presença, a volta do 4-3-3, agora, esse foi o lado bom. O lado não tão bom, o lado ruim, das preferências, das convicções de Abel Ferreira, a insistência em Ronielson e Felipe Anderson. Eu gostaria de saber, até de vocês mesmos, eu gostaria de saber o que ambos estão construindo para dizer Rony é titular, Felipe Anderson é titular. Eu não consigo, não me entra na cabeça. Vamos supor, por que um Felipe Anderson sim e um Dudu não? Os antes Dudu, que não gostam do Dudu. Ah, mas o Dudu tá gordo, tá fora de forma, não tem mais joelho, não consegue mais jogar. Tá, mas o que o Dudu já apresentou nessa volta de contusão, e o que Felipe Anderson apresentou? Será que o Dudu foi tão abaixo do que um Felipe Anderson? Será que foi? Pra você... Não, Dudu, você é banco. Felipe Anderson, você é titular. Não consigo ver. E a outra ponta dessa crítica, Rony, a insistência, o amor platônico, o amor quase que fraternal de Rony e Abel Ferreira, que consegue deixar um Flaco Lopes, que nem nenhuma Brastemp também, no banco e insistir no Rony. Se é para deixar Rony no time titular, que seja em duas alternativas, que seja na ponta. Centroavante, o Rony já mostrou que não é a dele, ele não tem corpo, ele não tem físico para poder bater em zagueiro, né? Tanto no 4-3-3 ou no 4-1-4-1, o Rony não consegue. Eu já acho mais interessante o quê? Rony começa a partida no banco e, se preciso for, que ele gosta do quê? Ele gosta do embate, ele gosta da bola nunca perdida. Faltando uns 20 minutos. O jogo tá enroscado, 0-0, 1-1 ou 1-0 pro adversário. Põe o Rony pra fazer uma baguncinha. Aí o Rony é interessante. Mas você começar o jogo 0-0, o juiz apita, começa o jogo. Você olha a escalação inicial. Tem o Rony, desculpa, eu não consigo ver esperança no ataque do Palmeiras. Então, acredito que o Rony vai ser titular porque é o Abel Ferreira. O Abel Ferreira, ele é o tal do que não abandona suas convicções. Ficarei muito surpreso e feliz se não tiver Rony titular e tiver Flaco Lopes. Vou ficar muito feliz. O Palmeiras ganha com isso, mas acredito que Abel Ferreira vai acabar indo com o Rony. Não tem muito o que dizer. E um recado também pro torcedor palmeirense, é a hora do quê? Vamos deixar a picuinha de lado, sério? É aquela coisa que eu acabo falando e acabo me desfalando. Se é que podemos dizer isso. É a hora de apoiar. O torcedor que vai estar em casa, que vai reclamar, xingar, todo palmeirense é assim. Eu sou, você é, todo mundo é. Mas o torcedor que estiver no estádio, os ingressos já acabaram já. Então, o que é de praxe, apoie o time. Sério. Aquela coisa, se for pra criticar, acaba o jogo, apoia até o último minuto. Se perdeu, não jogou bem novamente, xinga, extravasa, faça o que tem que fazer. Mas durante a partida,
Vamos acreditar. Por tudo isso que eu já disse, acredito na vitória do Palmeiras. Porque tem um bom time, sim. Tem peças para poder vencer o Botafogo. Tem peças até para poder perder também, né? Com o Rony e com o Felipe Anderson, você pode ganhar do Botafogo. Mas também você pode perder pro Botafogo. Então é saber usar essas peças. Você vai insistir com o Felipe Anderson e Rony, Abel? Então, mas que faça um Palmeiras vencedor, minimamente. Mas vamos, nós, palmeirenses, vamos apoiar, né? Deixa a crítica para depois. Deixa acabar o jogo. Acabou o jogo, eu venho aqui no pós-jogo, eu espinafro todo mundo, falo um monte, eu acabo com a sua última geração. Mas durante o jogo vamos tentar apoiar. Sei que é difícil, mas vamos tentar. Se no duelo Palmeiras e Botafogo, falei do Palmeiras, temos que falar de Botafogo também nesse duelo mental. Como eu tinha citado, ambos 70 pontos, Palmeiras em primeiro lugar à frente do Botafogo, porque tem uma vitória a mais, 21-20. E o Botafogo chega nessa decisão, nessa final antecipada, né? Um jogo decisivo com ares de final. O Botafogo chega muito abalado emocionalmente, sim. E já não é de hoje, já é historicamente o time do Botafogo. Em situações que é colocado contra a parede, o time espana. O time deixa situações que estão dentro do seu controle escapar. Viu uma das situações no 0-0 Atlético Mineiro e Botafogo no Horto. O Botafogo conseguiu perder 2 jogadores importantes que não jogaram contra o Vitória. O zagueiro Barbosa e o atacante Luiz Henrique por destempero emocional. Briga entre segurança, os jogadores do Botafogo saem do vestiário e vão lá defender segurança. Deixa os caras se matarem, porra. E nisso quem acabou sendo prejudicado? O próprio Botafogo. Então, você quer dar uma de herói, né? Mexeu com o Botafogo, mexeu com nós também. Precisava. Prejudicou o próprio Botafogo, que não conseguiu nem ganhar do Atlético, nem ganhar do Vitória, e deixou o Palmeiras empatar em pontos e passar nos critérios de desempate. Hoje, se podemos dizer, um empate seria favorável ao Palmeiras do que ao Botafogo. Por quê? Destempero do time botafoguense. Não tem muito como fugir disso. O destempero emocional botafoguense atrapalha o próprio Botafogo, né? Se pilhar demais. É compreensível porque o Botafogo tem que se dividir entre Libertadores e Brasileirão. Os 2 títulos estão próximos, mas ao mesmo tempo, por causa das vias emocionais, estão distantes também. Hoje o momento emocional do Botafogo não é legal, está atrapalhando o time do Botafogo, sim. Porque o Botafogo e o Botafoguense se vê em duas. Pode ser a semana perfeita ou a semana de pesadelos. O sonho ou o pesadelo. Pode ganhar e ganhar bem do Palmeiras, chegar no sábado em Buenos Aires, Monumental de Núñez, e acabar com o Atlético ser campeão da Libertadores e encaminhar o Brasileirão, ou leva uma sova do Palmeiras, ou somente perde para o Palmeiras, e nisso moral baixo vai lá e perde para o Atlético Mineiro. Porque o Atlético Mineiro tem um mental forte. Não é tão bom igual o Botafogo. O Botafogo, pra mim hoje, só é pior do que o Flamengo, enquanto a categoria, capacidade do time poder produzir em campo. O Botafogo pra mim só perde hoje pra um Flamengo. Minha opinião. Mas hoje, o mental, hoje as melhores equipes do Brasil é Palmeiras e Atlético Mineiro. As equipes mais cascudas, mais brigadoras. Mas você só brigar, ou você somente jogar bola, e se você não tiver a união disso, você não ganha nada. Tem que saber aliar. Então, unir as duas vertentes. A garra, a vontade e também você ter a categoria. O Botafogo hoje está só se apegando na categoria. Então, o mental, a concentração não se percebe. Nos 3 jogos do Botafogo. Empatou com os 3 últimos jogos do Botafogo. Enquanto o Palmeiras ganhou 3 jogos, o Botafogo empatou 3. Então, o Palmeiras nessa sequência conseguiu tirar 6 pontos. Por isso que empatou em pontos e passa no critério de empate. Que o Palmeiras acumulou 3 vitórias. O Botafogo não venceu 3, só empatou. Empatou 0-0 com o Cuiabá, no Newton Santos. Empatou no Horto, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, com o Atlético Mineiro. Jogo da hiperconfusão. E no Newton Santos, voltando de novo para casa, empate em 1-1. 0-0, 0-0 e 1-1. Então, se isso não é emocional abalado, o que é? O que precisa mais para dizer que está abalado? Falar um pouco também
do dono do Botafogo, né? Do dono da SAF do Botafogo, John Textor, né? O empresário americano, dono do Lyon da França, do Crystal Palace da Premier League da Inglaterra, começou a falar de novo, né? O Botafogo, quando está bem, ele é um anjo, calado, não fala nada, foca suas atenções lá pra fora, dos outros times dele. O Botafogo começou a definhar o seu emocional, o resultado começa a não acontecer, ele começa a olhar para o adversário. Mas porque o Palmeiras foi ajudado. O Palmeiras, existe um complô para poder ajudar o Palmeiras. Teve muito acréscimo para poder ajudar o Palmeiras. Ou teve pouco, prejudicou o adversário do Palmeiras. Ele até deu a declaração de ouro, né? Que o Palmeiras vai usar isso muito bem, falando que o jogo sendo na casa do Palmeiras, no Allianz Parque, a gente se dá muito bem, a gente vai ganhar lá, a gente não sei o quê. Eu penso, é o momento de ficar falando? O time do Botafogo já não tá com emocional aquelas coisas. Vale a pena ficar falando? Lá no Allianz Parque a gente vai jogar, a gente joga bem, lá a gente se dá bem. Obviamente, na condição de palmeirense, John Textor, continue falando. Pro Palmeiras é ótimo, né? Porque coloca a responsabilidade nos seus ombros, não do Palmeiras. O Palmeiras fica levinho. Mas acho que ele é muito passional e pouco racional. Acaba atrapalhando o próprio Botafogo. Mas por mais que eu tenha falado essas coisas, entre aspas, nocivas contra o Botafogo, coisas geradas pelo próprio Botafogo, não é eu que estou inventando factoides, o Palmeiras tem que ter cuidados com o Botafogo, sim. Da mesma forma que eu falei, a escalação do Palmeiras, que tem bons nomes, por mais que Abel fique insistindo em A, B ou C, são bons nomes, tem capacidade de ganhar do Botafogo. A equipe do Botafogo, eu acredito que será titular, é muito boa. Principalmente do meio para frente. Do meio para trás, pode ser o calcanhar de Aquiles, mas falaremos da escalação. Falo agora. John no gol, né? O John ficou parado, o lendário goleiro do Santos que tomou o gol do título que o Palmeiras ganhou do Santos no Maracanã, né? De Breno Lopes, né? Me fugindo o nome. John. Os laterais que provavelmente serão esses. Vitinho, lateral direita, Alex Telles ou Cuiabano. Acho que vai ser Alex Telles somente palpite, né? Acredito que será o lateral esquerdo. Na zaga, Barbosa e Bastos, que é a principal zaga. Eles são pesados, são lentos, mas são muito bons, são vigorosos. É difícil penetrá-los, passar por eles. Então, mas eu acredito que Barbosa e Bastos compram uma boa zaga. Eu não tenho muita crença que eles são bons, no caso, a dupla de volantes, Gregory e Marlon Freitas. Eu sou muito mais Richard Rios e Aníbal Moreno. Minha opinião, é óbvio, é carregado de clubismo, eu sou palmeirense, gosto mais do jogador do Palmeiras, mas eu não vejo tudo isso. Então, mas agora as críticas do Botafogo acabam por aqui. Por quê? Continuando a escalação do Botafogo. Sente só. Savarino, Thiago Almada, Luiz Henrique e Igor Jesus. Luiz Henrique e Igor Jesus, selecionáveis, figuras presentes nas últimas convocações de seleção brasileira, que não quer dizer muita coisa, mas estão jogando bem. Então, Savarino, Thiago Almada, Igor Jesus e Luiz Henrique é um ataque, é uma linha de frente de respeito, que o Palmeiras tem que se precaver, porque senão não consegue vencer. O Palmeiras, para poder vencer o Botafogo, tem que o tal do jogar bem, né? Jogar o jogo muito bem, mas também tem que fazer entre aspas, o antijogo do quê? Para anular essas peças. Não vai pensando que Botafogo é somente Marlon Freitas e Gregory. Não. Savarino, Thiago Almada, Igor Jesus e Luiz Henrique inspiram cuidados. O Palmeiras tem que ter cuidados para não reverter todo o mental que está abalado do Botafogo se reverter contra o Palmeiras. Isso que não pode acontecer. E os culpados podem ser eles. Uma linha de frente dessa é perigosa. Uma das melhores do Brasil. Então é isso. Então fechado o nosso pré-jogo. Falei de Palmeiras, falei de Botafogo. E novamente para você, já estamos com mais de 800, quase 900 inscritos. Mais uma vez, se inscreva no canal. Você que entrou aqui por acaso, ou indicação de algum amigo, algum link que te mandaram,
Vê se você é inscrito no canal. Se não for, se inscreva no canal. Assistiu o nosso vídeo? Gostou ou não gostou? Fortalece a gente, deixa um like, compartilhe entre os outros, joga no grupo entre amigos, né? Para poder fortalecer cada vez mais. Quem sabe a gente não passa logo na marca de 1000 inscritos. E pra mim, uma coisa que eu gosto bastante é de poder responder e deixar o like também nas suas mensagens que você deixa. Pra mim, eu sempre gosto bastante, tanto nos shorts, nos vídeos curtos, como nos nossos vídeos maiores, falando com mais detalhes. Então é isso. Tô convicto que o Palmeiras pode ganhar. Estou acreditando no Palmeiras. Se pode, né? Se pode vencer o Botafogo, mas se não tiver cuidado, pode até perder também. Palmeiras é favorito. Favoritismo não é sinal que vá ganhar. Mas o Palmeiras tem que jogar. Acredito no Palmeiras e acredito que será um grande jogo. Para isso, Palmeiras, jogue bola. A bola que você pode, a bola que você tem.